Olá, sou Luísa Anastácio e lhes apresento o trabalho intitulado Estrutura número 1 para violino e piano, desvelando os sons dodecafônicos na obra de Carlos Alberto Pinto Fonseca. Este trabalho conta com a coautoria da professora doutora Ana Cláudia de Assis. A obra de Carlos Alberto Pinto Fonseca tem sido objeto de estudo de diversas pesquisas nos últimos 15 anos. O maestro, professor e compositor, figura destacada no cenário musical mineiro e brasileiro, é reconhecido sobretudo pelo trabalho que realizou à frente do coral Ars Nova, grupo que conduziu por mais de 40 anos e que, sob sua batuta, recebeu inúmeras distinções nacionais e internacionais. Sua dedicação a este grupo repercutiu em todos os âmbitos de sua carreira e, consequentemente, influenciou sua produção composicional. Do total de obras catalogadas, mais de 70% são escritas para coro, cerca de 10% para canto e piano, e sabe-se que grande parte destas obras foi dedicada ao coral Ars Nova, pensada para suas vozes. Se atualmente é possível encontrar pesquisas com foco na produção instrumental de Carlos Alberto, demonstrando que sua produção extrapola o âmbito da música coral ou vocal, salientamos que tais obras instrumentais seguem sendo praticamente desconhecidas e muito pouco executadas. Consistem em um pequeno número de composições, e quando tratamos de obras escritas originalmente para instrumentos de cordas, como o violino, sua produção é ainda menor. Do ponto de vista estético-composicional, Carlos Alberto não se reconhecia fiel a nenhuma escola ou estilo, se descrevendo como um compositor eclético, cujas experiências vão da música impressionista ao dodecafonismo. No entanto, uma das características mais marcantes de sua obra, tanto vocal quanto instrumental, é a presença de elementos da tradição brasileira e afro-brasileira, sendo a Missa Afro-Brasileira, para coro misto a capela, sua obra de maior prestígio. São dezenas de arranjos e composições do maestro Carlos Alberto que recorrem ao folclore e à música popular brasileira, baiões, cantigas de roda, sambas-canção e choros, além das peças afro-brasileiras, baseadas em textos da Umbanda e Candomblé. Portanto, quando abordamos a estrutura número 1 para violino e piano de Carlos Alberto Pinto Fonseca, nos referimos a uma exceção no conjunto de sua obra, uma composição dodecafônica, instrumental e com uma instrumentação quase inexplorada pelo compositor, sendo o objetivo deste trabalho justamente discutir a forma como o maestro Fonseca se expressou nestes moldes. É imprescindível, ao abordar a assimilação do dodecafonismo no Brasil, citar a Hans-Joachim Kohreuter, professor, compositor e fundador do movimento Música Viva, do qual participaram nomes de relevo no cenário musical nacional, como Cláudio Santoro, César Guerra Peixe, Eunice Catunda e Edino Krieger, que, junto a Kohreuter, foram responsáveis por inaugurar no Brasil um movimento de vanguarda, tendo o dodecafonismo como eixo comum de criação. É interessante, entretanto, averiguar como a assimilação do dodecafonismo por compositores brasileiros ocorreu de maneira particular, apresentando processos de flexibilização e ou hibridação da técnica dos 12 sons com materiais oriundos da música nacional brasileira, como é o caso de Santoro e Guerra Peixe. Após a dissolução do grupo Música Viva, no início da década de 1950, Kohreuter iniciou diversos projetos com foco na educação musical, entre os quais podemos citar a Escola Livre de Música de São Paulo e os Seminários Internacionais de Música da Bahia, frequentados pelo compositor mineiro Carlos Alberto Pinto Fonseca entre os anos 1954 e 1960. Do contato pedagógico de Fonseca com o professor Kohreuter, além do conhecimento da técnica dodecafônica, que aplicaria em composições anos mais tarde, foi de suma importância o aprendizado da técnica contrapontística, cuja utilização se mostra constante em seus arranjos e composições vocais e instrumentais. Ademais, foi durante seus estudos na Bahia, sob a orientação de Kohreuter, que o maestro começou o direcionamento de sua carreira para a regência, com ênfase na regência coral, sua principal atividade profissional após seu regresso à capital mineira e pela qual seria reconhecido nacional e internacionalmente.
A estrutura número 1 para violino e piano foi composta em janeiro de 1971, dedicada ao violinista Milton Ismael de Miranda, que foi espala da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar. A peça, registrada como perdida em catálogos de obras do compositor, foi resgatada no ano 2012, durante pesquisa de mestrado focada nas obras para cordas de Carlos Alberto Pinto Fonseca. A composição se desenvolve a partir da série Si, Mi, Lá, Fá sustenido, Dó sustenido, Ré, Si bemol, Sol, Lá bemol, Mi bemol, Dó e Fá, que se repete ao decorrer da obra de 3 formas. A primeira forma de aparição da série é em linha melódica que apresenta as 12 notas em ordem. Na segunda forma de aparição, a série é distribuída em linhas melódicas diferentes, dividida entre violino e piano, ressaltando o contraponto entre as vozes sem modificar a ordem de aparição das 12 notas. E, finalmente, a terceira consiste em notas da série agrupadas em acordes do piano. Com relação à forma, a peça é construída em 5 sessões. A exposição, primeira sessão da obra, que se estende do compasso 1 ao 21, consiste na apresentação do tema serial. Com textura predominantemente contrapontística, nesta sessão o compositor explora variações de dinâmica e contrastes de intensidade e caráter. O desenvolvimento, compassos 22 a 50, pode ser dividido em 2 partes. A primeira de caráter bem marcado e rítmico, predominando ainda a textura contrapontística. Este trecho é marcado por uma mudança no andamento, inúmeras indicações de acento e dinâmicas que variam de forte a fortíssimo. Na segunda parte da sessão é retomado o caráter inicial da peça, em um trecho homofônico onde o piano mantém notas longas como acompanhamento da parte do violino. A falsa reexposição consiste num pequeno trecho de 2 compassos, onde o compositor retoma o tema serial, porém transposto meio tom abaixo. É importante ressaltar que este é o único momento da peça em que o compositor apresenta uma transposição da série, recurso recorrente na técnica dodecafônica. Em seguida, no compasso 54, se inicia a reexposição, com o tema apresentado novamente em sua forma original. Na coda, violino e piano apresentam a repetição da série em uníssono e oitavas, culminando na nota Si, primeira nota da série, sustentada pelo violino, acompanhada por acordes que contêm as outras notas do tema serial. A peça é finalizada com a execução da série incompleta, sendo apresentadas apenas suas 6 primeiras notas. O caráter deste trecho, assinalado pela indicação con fuoco, é rítmico, forte e marcato, como na primeira parte do desenvolvimento. Considerando os princípios básicos da técnica dodecafônica de composição, a estrutura número 1 para violino e piano de Carlos Alberto Pinto Fonseca poderia ser considerada frágil ou inconsistente. Diversas passagens em oitavas, a armadura de clave com 2 sustenidos, a pouca variedade no emprego da série, que é repetida inúmeras vezes em sua forma original, sem a utilização de sua forma retrógrada, inversa ou transposta, exceto por 2 compassos da peça, são algumas das características que apontam uma utilização superficial da técnica e que se opõem aos princípios do dodecafonismo. Deste modo, podemos sugerir que nesta obra Fonseca emprega a técnica dodecafônica a partir de um pensamento tonal, que não se distancia da ideia de grandes linhas melódicas ou de um tema que se desenvolve, que é recorrente e registrado pela memória do ouvinte. Por outro lado, salientamos que o compositor nunca esteve comprometido com o uso ortodoxo dos princípios de composição com 12 sons, declarando que sempre se sentiu livre para experimentar em suas obras, mas evidenciando maior identificação com sua produção tonal, mesmo estando informado sobre o panorama musical mundial e técnicas mais vanguardistas de composição.
Se é possível observar um uso controverso da técnica dodecafônica na estrutura número 1, em contrapartida, a obra apresenta consistência no que diz respeito ao manejo do contraponto. Além de trabalhar grandes contrastes de dinâmica e caráter, toda a obra é construída a partir do diálogo entre violino e piano, com constante alternância na movimentação das vozes e grandes linhas melódicas distribuídas entre os dois instrumentos, o que pode ser considerado interessante do ponto de vista camerístico. Tal elaboração contrapontística é um traço marcante do compositor, que permeia toda a sua obra e que o aproxima ainda mais da estética nacionalista, já que o uso do contraponto, incentivado por Mário de Andrade em seu ensaio sobre a música brasileira, é um traço distintivo na obra de compositores como Camargo Guarnieri e seus alunos. Do ponto de vista técnico-violinístico, a peça não apresenta problemas de escrita ou idiomáticos. O compositor demonstra conhecimento da extensão do instrumento, explorando suas regiões grave, média e aguda. No entanto, diferentes golpes de arco, técnicas estendidas, assim como recursos técnicos do instrumento como trilos, harmônicos, cordas duplas e acordes, não estão presentes ou são pouco explorados, o que não a torna absolutamente uma peça de nível básico ou iniciante do ponto de vista técnico. Trata-se de uma composição lírica, que trabalha sobretudo a sonoridade do violino em toda a sua extensão. Em conclusão, buscamos com a elaboração deste trabalho contribuir para a ampliação do repertório violinístico brasileiro, salientando a importância da obra do compositor Carlos Alberto Pinto Fonseca, figura de destaque no cenário musical de Minas Gerais.